O Brasil tem uma epidemia de violência sexual contra crianças e adolescentes. Foi o primeiro caso que eu peguei, era uma menina de 12 anos que tinha sido estuprada pelo pai e me falou assim: doutora, não estou entendendo, não fui eu que fiz? Não vão usar? Eu tenho direito de usar primeiro. Enquanto a gente vai fazer esse programa, tem 4 meninas de até 13 anos sendo estupradas no Brasil. Dado oficial. A realidade é muito maior que isso. Todo mundo que me acompanha sabe que o meu propósito é o autismo. É a causa dona de todo o meu foco e dedicação. Afinal de contas, eu vivo isso na minha própria casa há mais de 15 anos. Com a pessoa que eu mais amo no mundo. Porém, os dados sobre uma outra causa me impactaram de tal maneira no ano passado que foi impossível não entrar nessa luta também. E eu tô falando da exploração sexual infantil. Uma causa que vive totalmente na sombra, sem muita gente disposta a falar sobre ela, mas que está enraizada no dia a dia de milhares de crianças e adolescentes e que tomou proporção nacional nesse caso, nessa atrocidade que aconteceu com essa menina de 10 anos do Espírito Santo. Para falar sobre esse tema, eu vou fazer hoje 3 perguntas para a Luciana Temer, jurista e presidente do Instituto Liberta, instituição inclusive que me despertou para esse tema e que juntos nós fizemos uma campanha de conscientização muito difícil. Eu assumo assim que para mim, como homem, como pai, é muito difícil entrar nesse mundo, mas é muito necessário. Luciana, muito obrigado por você estar aqui para dividir com a gente informações sobre essa realidade que não pode ser ignorada. Eu que agradeço, Mion. Assim, esse é um espaço muito precioso para a gente falar sobre essa temática, que é uma temática importantíssima e urgente, né? Bom, antes da gente começar as 3 perguntas oficiais, tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas rapidamente para as pessoas que estão assistindo entenderem melhor e aproveitarem melhor esse conteúdo, tá? Então, o que eu digo, assim, que os dados oficiais revelam que a cada hora 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. É uma coisa que me faz passar mal, de verdade, machuca a minha alma. Até porque se é oficial, é porque a realidade é muito mais do que isso, né? Então tem uma coisa que eu queria que você explicasse antes de tudo, que muita gente confunde e não sabe a diferença. O que é exploração sexual infantil e o que é abuso sexual infantil? Então vamos lá, Mion. Acho que você começou aí falando da questão dos dados, né? Dado nessa questão é muito difícil, porque esse é um crime muito invisibilizado. Então, vamos começar fazendo essa distinção para o pessoal entender o que é o chamado abuso e o que é chamada prostituição infantil, porque, na verdade, a exploração sexual de crianças e adolescentes é conhecida popularmente como prostituição infantil, assim como o que as pessoas chamam de abuso, na verdade, tecnicamente, chama estupro de vulnerável, e é um crime previsto no Código Penal. Então, vamos fazer essa distinção. As 2 situações são situações muito sérias de violência contra criança e adolescente. No caso do estupro vulnerável, o Código Penal diz: qualquer menino ou menina com quem um adulto faça sexo significa estupro. Não é? Por quê? Porque independe do consentimento. Na verdade, em razão da idade da menina ou do menino, pressupõe-se violência. Ou seja, um adulto fazendo sexo com uma menina ou menino de até 14 anos de idade, pressupõe-se violência e é chamado estupro de vulnerável. A segunda situação, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, é quando um adulto paga ou faz qualquer troca mercantil para fazer sexo com uma menina ou um menino de 14 a 18 anos. Então, veja, a gente tem 2 situações aqui, ambas absolutamente feridoras de direitos de crianças. Uma, que é conhecida como abuso, que é o estupro de uma criança, por exemplo, como a gente teve aqui o caso do Espírito Santo, de uma menina de 10 anos de idade que engravidou, que vinha sendo estuprada desde os anos de idade. Isso é o conhecido como abuso e é caracterizado como estupro vulnerável. A pena é até 15 anos de cadeia. A outra situação é a situação da exploração sexual, no qual a menina a pessoa diz se prostitui, a gente não gosta desse termo, porque a gente sabe que criança não se prostitui, né? Criança é prostituída pela sociedade. E aí, nesta situação, que é gravíssima também, o Brasil é o 2º país com maior índice de exploração sexual de crianças e adolescentes, nesta situação a pena é de até 10 anos de cadeia, para quem teve a relação com a menina,
para quem, na verdade, agenciou, se é que tem a figura do agenciador, e para o dono do estabelecimento onde aconteceu, né? Vejam, são dois crimes muito sérios, né? Mas totalmente invisibilizados, e eu gostaria de explicar um pouquinho aqui por que esses crimes são invisibilizados, mas a gente pode fazer isso um pouquinho mais para frente. Veja, se a gente pensar que nós somos o segundo país com maior índice de meninas e meninos prostituídos, a gente teria muita gente presa por isso, né, Mion? Só que a gente não tem. A gente não tem. Com certeza. Uma coisa só me chamou a atenção, que eu quero voltar, quando a gente estava falando sobre a exploração, e é muito importante o termo usado, porque entre exploração sexual infantil para prostituição infantil, a gente muda o agente ativo dessa frase, né? Então, no momento que a gente fala de prostituição, parece que a criança está realmente tomando ação, e quando a gente fala de exploração, fica nítido que ela está sendo explorada por alguém. Você mencionou de 14 a 18 anos, mas até onde eu sei, esse é um crime que acontece com crianças bem mais novas, não é? Não, acontece com... Na verdade, se você for olhar o recorte, é de 7 a 14 anos, o maior número de meninas exploradas. Faço essa distinção, Mion, pelo seguinte: o crime de estupro de vulnerável, ele é mais severamente punido do que o de exploração sexual. Então, quando um homem paga para fazer sexo com uma menina de 13 anos de idade ou de 6 anos de idade, a gente, na verdade, encaixa isso no estupro de vulnerável. Por quê? Porque a pena é de 15 anos. Entendi. Porque é isso que você falou, assim, antes da gente aprofundar, né? Tem uma coisa que as pessoas que estão assistindo e que não tem muita informação sobre esse universo se identificam com a seguinte explicação. Abuso de uma criança é meio que tratado como uma coisa fora do normal, isolado, incomum, assim, e nunca é tratado como de fato que é uma coisa que acontece muito, com frequência. E o que é pior e mais revoltante, na maioria das vezes dentro de casa, com pessoas que deveriam estar cuidando dessas crianças. E a exploração, muitas vezes ela é vista como falta de caráter, né? Como escolha daquela criança, como se isso fosse possível, aquela criança estar escolhendo. E aí coloca nesse ser menor de idade, que não sabe nada da vida, a responsabilidade, que na verdade tem que ser do adulto que paga pelo sexo, né? Esse é uma falsa consciência popular que também tem que ser mudada, né? A criança é sempre vítima. Você sabe que eu adoro ouvir você falando, porque você fala com angústia e com paixão sobre essa questão, e eu acabo ficando muito tecnicamente explicando. Mas eu quero dividir aqui com você que essa angústia é a minha angústia, que tem me acompanhado durante 4 anos. E aqui eu vou fazer uma confissão. Você sabe que eu estou trabalhando com questões sociais há 30 anos. Eu fui delegada de polícia, assim que eu me formei, eu tinha 22 anos, fui delegada em Osasco, Delegacia de Defesa da Mulher. Não tinha lei Maria da Penha, não tinha nada disso. Na época, briga de mulher, mulher era o que imperava, né? Então, eu sempre lidei com questões de vulnerabilidade social, depois na Secretaria de Assistência Social do município. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Só de 4 anos para cá, quando eu fui convidada a montar o instituto, é que na hora que a pessoa me convidou, e foi o Eli Horn que me convidou, e eu olhei para ele e falei assim: nossa, doutor Eli, claro, vamos fazer. Mas por que esse assunto? Com tantas mazelas sociais, por que esse? E ele virou para mim e falou assim: porque ninguém fala do assunto. E na época, eu não tinha, eu confesso para você, toda a minha ignorância. Imagina uma pessoa que há 30 anos lida com questões sociais, que lida com população de rua, drogadição, com menor infrator. E aí eu nunca tinha entendido exatamente a dimensão deste problema. Nesses 4 anos, ao longo dessa imersão profunda que nós fizemos, hoje eu tenho uma convicção absoluta de que tem tantos buracos sociais que não se fecharão se a gente não enfrentar esta questão da violência sexual. Porque é o seguinte, veja, primeiro que, vamos enfatizar de novo, esses dados são super subnotificados. O dado que você citou, de 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora, que é do Fórum Brasileiro de Segurança, é um dado muito correto, não é? Mas super subdimensionado. Quando você olha para o recorte do dado, inclusive do dado do boletim epidemiológico do Ministério da
Saúde, publicado em 2018, você vai verificar que dos registros feitos pelo Ministério da Saúde, 60% são da região sul e sudeste, 40% da região sudeste, 20% da região sul. Por aí você tem uma notícia, né, mínima da subnotificação. Bom, então tá. Então vamos imaginar que todos os casos da região sul e sudeste foram registrados, por isso não é verdade. Eu desafio aqui qualquer um que estiver vendo a gente a pensar em algum caso, ou próprio, ou conhecido, de alguém que sofreu uma violência sexual e que não está nesse registro. Que nunca chegou ao conhecimento, nem da polícia, nem da saúde, nem de lugar nenhum. Não é? E eu tenho certeza, Mion, que todo mundo sabe de pelo menos um caso. Ou seja, o Brasil tem uma epidemia de violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu ia complementar falando que todo mundo tem um caso muito próximo de alguma história de abuso infantil. E se não tem, é porque essa pessoa guarda até hoje essa mágoa e não tem coragem de falar. Isso é o que eu sinto que é a realidade mesmo. Então vamos lá, Luciana, para a primeira pergunta. Agora que a gente botou a base, né, para todo mundo entender, para todo mundo saber a diferença, mas saber que ambos são crimes muito violentos. Você falou da minha angústia e eu já falei na introdução que eu assumo, é muito difícil para mim. Assim, é uma das coisas que me gera uma angústia muito grande por ser pai, por imaginar isso próximo de tanta gente que eu conheço e que eu amo. Então é uma angústia real e eu acho que a gente tem que falar e esse vídeo tem que chegar no maior número de pessoas, porque quem vai acabar com isso são os adultos, são os homens. Eu lembro que a campanha que a gente fez com o Liberta, tinha um vídeo meu que eu falava direto para o homem. Eu falava, você tem que ter vergonha, você não é homem, tem que ouvir de outro para realizar, porque é uma coisa tão, às vezes, incrustada na sociedade, parece até cultural, às vezes. E não é, né? Alguém tem que chegar a chacoalhar essa pessoa e falar, cara, você está cometendo um crime. Vamos para as perguntas. Primeira pergunta aqui, ó, oficial, né? Das nossas 3 perguntas. Se tanto o estupro de vulnerável quanto a exploração sexual infantil são crimes tão terríveis e é ponto pacífico, isso não tem como discordar, se ambos acontecem num volume assustador, como você está contando, por que eles são tão invisíveis? Por que esses dados relacionados a estupro de meninas de até 13 anos é algo que só veio à luz agora, com esse caso terrível da menina de 10 anos que tomou ciência nacional? Por que o combate a essas duas violências não está na pauta no tamanho e na frequência que deveria estar? Tá, ótimo, vamos falar disso. E aqui, essa separação que a gente fez entre abuso e exploração é bem importante, porque eu acho que essa resposta, na verdade, ela é diferente também para as duas situações. Vamos lá. A situação de abuso de crianças, especialmente de crianças, é algo que choca profundamente a sociedade, não é? Então, não tem uma pessoa que saiba de uma notícia de uma menina de 10 anos estuprada que não vire o estômago, não é? Que não consiga jantar direito. Eu acho que ninguém normal pode suportar bem uma notícia dessas. Esta é uma situação excepcional. Então, no imaginário das pessoas, você tem um monstro, que é este moço, esse homem, não é? Que é um monstro que abusou dessa menina. Ao mesmo tempo, você tem um caso policial, que de alguma forma está sendo resolvido, né? E essa excepcionalidade, Mion, faz com que eu fique muito chocado com o caso de abuso, mas depois ele se resolve e eu vou dormir, não é? Porque eu não tenho a dimensão do número de meninas que estão sendo estupradas. Por isso, este dado que você dá e que a gente tem que falar dele é o seguinte: enquanto a gente vai fazer esse programa, tem 4 meninas de até 13 anos sendo estupradas no Brasil. Dado oficial. A realidade é muito maior que isso. Então, a gente precisa bater nisso para entender o seguinte: o abuso, o estupro de meninas, a gente fala muito de menina aqui, mas os dados indicam que ainda é uma questão de gênero forte. Ainda são muito mais meninas. 92% dos registros é de meninas. Então, a questão... E aqui também vou dar um dado interessante para você. Quando você olha o recorte de violência de meninos, olha como isso está conectado ao machismo. Quando você pega o recorte de meninos vítimas de violência, você vai ver que esses meninos são muito novos.
E conforme eles vão crescendo, este número vai diminuindo. O que nos leva a crer que, como sociedade, o menino pequeno é muito vulnerável, mas a hora que ele vai se empoderando, não é? Ele vai ficando mais... Quando você recorda da menina, é o contrário. A menina, conforme ela vai ficando com 11, 12 anos, quando ela vai crescendo um pouquinho, vai aumentando o número da violência. Né? Isso está muito conectado à questão do machismo. É um dado muito machista que escancara o machismo, claro. Querendo dizer, aqui, traduzindo o que a Luciana está falando, assim, os meninos, quando vão chegando com 12, 13 anos, passam a ser ativos sexualmente, eles estão lá, o comedor, bonzão, já está, esse moleque aí já está tendo relação sexual, isso aí, esse é o cara. Enquanto que a menina aumenta proporcionalmente igual, mas continua sendo chocante. Isso é uma comprovação da sociedade machista que a gente vive. Exatamente. Então, veja, voltando para a ideia da invisibilidade, eu tenho certeza absoluta hoje que a situação da violência sexual contra crianças muito pequenas é algo que choca a sociedade, mas ela é vista como excepcional porque ela é vista sempre por um cara perverso, maluco, louco e pedófilo. Esse termo é usado de forma muito equivocada. A pedofilia é um transtorno mental reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como tal. É uma doença. Ser pedófilo não significa ser criminoso. Tem pedófilos que nunca praticaram um crime na vida, que se tratam, que se submetem e nunca. O que é a pedofilia? A pedofilia é uma atração irresistível por menores impúberes. Né? E isto é um transtorno mental reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, vou dar um outro dado para você. Olha como a gente vai mistificando as coisas na sociedade. As pessoas falam, pedófilo. Pedófilo não, é sem vergonha. Pelo seguinte, quando você vai olhar o número de crianças que sofreram algum tipo de violência sexual, nem 30% desses casos foi praticado por pessoas de fato pedófilas. Ou seja, mais de 70% das pessoas que praticam violência sexual contra crianças não têm nenhum tipo de pedofilia. O que eles têm, então? Eles têm uma permissão social. Você falou em cultural, e a gente não gosta de usar esse termo, né? Até parece que isso é cultural, a gente sabe que cultura não é isso, mas o fato existe na sociedade brasileira uma permissão para a violência. E a permissão está muito ligada à invisibilidade, mas eu vou voltar para isso já já. Deixa eu só dizer que, no caso do abuso, eu estou certa de que a invisibilidade é por causa disso. Né? As pessoas acham que é uma coisa excepcional. E no caso da exploração? No caso da exploração, é o seguinte, sabe esse mesmo homem que assistiu o Jornal Nacional, quase não conseguiu jantar porque viu a menina de 6 anos estuprada e tá? Então, esse mesmo homem, 8 anos depois, 9 anos depois, tá andando na praia e vê essa mesma menina, de shortinhos e topzinho, se oferecendo. Eu duvido que ele vai olhar 2 vezes para essa situação. Aliás, eu duvido que qualquer um de nós, vendo uma menina de 15, 16 anos, que a gente sabe que já tem corpo de mulher, né, já é grande, vai olhar para isso. E se ele olhar, sabe o que ele vai falar, Mion? Esse mesmo cara que viu a menina sendo abusada, ele vai dizer, sem vergonhice, né? Cara sem vergonha, menina sem vergonha. Ele não enxerga mais, a nossa sociedade não enxerga essa menina como vítima. Ele enxerga essa menina como prostituta. Né? Então, a invisibilidade neste caso é por outra razão. É porque é um não problema. É porque não tem importância. E eu te afirmo isso com tranquilidade, porque a gente fez uma pesquisa, a gente encomendou uma pesquisa com o Datafolha em 2018, querendo saber como é que a sociedade enxergava a questão da exploração sexual, né? Não do abuso, da exploração sexual. E o resultado dessa pesquisa do Datafolha nos mostrou que todo mundo sabe que pagar para fazer sexo com uma menina de 10 ou de 16 anos é crime. Né? No entanto, das pessoas que foram entrevistadas e que sabiam ou já presenciaram algum caso de exploração sexual, só 24% denunciaram. Por quê? Porque não tem importância, meu. Na verdade, porque não tem importância. Porque a menina está lá porque ela quer. Então, veja, a gente está falando de uma sociedade que olha para a violência sexual de crianças de forma completamente enviesada
seja na questão do abuso, seja na questão da exploração. Porque não consegue enxergar que é a dimensão cotidiana, que o cara que está ali violentando aquela menina não é o monstro do nosso imaginário de monstro, mas é um cara que está culturalmente permitido para esta violência, porque aquela criança é dele, ele é dono, ainda mais se for menina. Quando eu fui delegada, eu peguei um caso, foi o primeiro caso que eu peguei, era uma menina de 12 anos que tinha sido estuprada pelo pai e foi levada pela professora. E a gente verificou que tinha havido estupro mesmo e tudo mais. Bom, imagina, eu tinha 22 anos, chamei esse cara enlouquecida, completamente, falei, gritei, esperneei, me falou assim, doutora, não estou entendendo, não fui eu que fiz? Não vão usar? Eu tenho direito de usar primeiro. Agora, Mion, deixa eu te contar uma coisa. Pode ir para trás o quanto você quiser, mas o fato é que isso está na cabeça de muita gente. No Pará, tem uma frase nas comunidades ribeirinhas que é o primeiro fruto da bananeira come quem plantou. O primeiro fruto da bananeira come quem plantou é exatamente isso. Entendeu? Então, assim, a gente está falando de uma sociedade que silencia para este crime. Né? E a gente precisa acordar a sociedade urgentemente. Uma vez ouvi uma história que me custou acreditar que era verdade, mas que colabora para essa história que você está falando. Eu fico até meio... Nossa, enfim, eu fico com a cabeça meio revoltada com toda essa história, mas que é muito natural isso, principalmente em algumas partes do país, essa cultura dessa frase que você acabou de citar, e não só pela visão do homem, mas pela visão da mulher também. Essa história que eu ouvi era o seguinte, ficaram sabendo que essa menina era abusada pelo pai, estuprada pelo pai, com o consentimento da mãe, que a mãe, inclusive a mãe segurava ela. E, cara, essa história é uma das coisas mais de rasgar a alma e triste que eu já vi, porque era praticamente um bebê, entendeu? E a mãe segurava porque falava que senão o pai ia embora e ia buscar na rua. Então, que pelo menos fosse resolvido dentro de casa. É um mundo, assim, que... Você sabe o que eu escutei da mãe? Eu falei a frase do pai, mas eu não te falei a frase da mãe. Porque, logicamente, a mãe era conivente com essa situação. E também, logicamente, aconteci com a mãe. E a mãe, para mim, também do jeitinho dela, com a linguagem dela, e falou assim, você sabe quantos filhos eu tenho? 6. Ela é sei lá, a terceira, a segunda. Sabe o que a gente come em casa? Arroz. Sabe quem põe um arroz em casa? Ele. Eu estou sacrificando uma para dar de comida para 5. Então, olha só, eu vou tentar fazer um retratinho aqui, acho que de algumas possibilidades, né? Que eu acho que são todas viáveis. Você tem uma questão social gigante, né? E que implica numa ignorância, né? E também numa falta de possibilidades das pessoas. É muito difícil julgar as pessoas quando a gente não está na pele delas, né? Essa mãe, por exemplo, esta que eu citei. Mas você tem também uma naturalização, por quê? Porque este é um ciclo perverso que vem vindo há muito tempo. Então, a gente sabe que tem muitas mães que foram abusadas na infância e sobreviveram. E aí elas olham e falam, eu sobrevivi. Minha filha vai sobreviver. Às vezes, a mulher está submetida à violência do marido e ela não consegue defender a filha porque ela também sofre violência. Ela também está submetida a essa violência. Então, ela não consegue reagir. E, às vezes, a mãe disputa com a filha, porque as mães são muito novas. Veja bem, a gente está falando também, aquele assunto da gravidez na adolescência está diretamente... Então, assim, a menina que teve a filha aos 15 anos de idade, a filha é quase irmã, né, da mãe. Então, assim, e aí ela vai disputar o marido com a filha. É muito complicado. Então, a gente está falando... É disso que a gente está falando. E, Luciana, me diz uma coisa, existe estatisticamente ou algum estudo, alguma coisa que relaciona um elo entre o estupro de vulnerável com a exploração sexual? Olha, essa menina que já foi abusada e foi estuprada com a menina que sendo vítima de exploração sexual.
Assim, eu não tenho um dado estatístico sobre isso, mas a gente tem, sim, muitas organizações que lidam com meninas em situação de exploração, que normalmente essa menina tem um histórico de violência intrafamiliar. Se não é o abuso, outro tipo de violência física, psicológica, mas é muito difícil você encontrar uma menina em situação de exploração sexual que não tenha sofrido uma violência anterior. E a violência sexual, a gente até lançou um documentário, né, Mion, que chama Um Crime Entre Nós, é um documentário importante sobre essa situação de violência sexual contra meninas e meninos, mas mais meninas. Mas num Crime Entre Nós tem uma fala que é muito interessante, que é uma menina que diz: bom, eu sofria violência em casa durante muitos anos. Eu quis sair de casa. Na verdade, me prostituir não era um problema, porque eu já era violentada dentro de casa. Pelo menos agora eu ia ser violentada por um estranho que ia pagar, né? Então, as situações... Tem um livro, que é um livro da Eliane Trindade, jornalista, chama As Meninas da Esquina, que conta vários casos. Ela, na verdade, pegou depoimentos durante muito tempo. Esse livro já tem uns 15 anos, mas uma das meninas, também aparece no nosso documentário, ela conta o seguinte: ela tem 9 anos de idade, uma família absolutamente desestruturada, morava com a avó, o tio bêbado, a mãe presa, aquelas histórias que a gente conhece bem, e ela queria muito um patins. E para ter esse patins, ela descobriu, porque as amigas mais velhas da comunidade disseram para ela que se ela fosse na praia e fizesse isso, isso e isso, ela teria o patins. Ela foi, comprou o patins e descobriu que ela podia, né? Era uma menina que queria um patins. Aos 12 anos, essa menina estava grávida, meu. E aí, quando ela estava grávida, o que ela precisou? Ela teve o filho, porque aí tem todo um sistema de proteção que não funciona, né? Ela teve o filho e aí ela precisou se prostituir de verdade para sustentar o filho. Aí já não era mais para o patins. Então, a gente está falando de uma coisa muito cruel, né? Muito cruel. É um ciclo. Essa menina sai da escola, não é? Não tem como ficar, ela não se capacita. Quando ela não se capacita, ela vai ficar submetida à violência, seja a prostituição, seja a um companheiro violento, muitas vezes. Esse companheiro violento provavelmente vai abusar da filha, e ela não vai sair disso, e a filha dela não vai sair disso. É uma engrenagem no demônio, isso é uma engrenagem assim, horrível. Cara, mas vou falar uma coisa, é para todo mundo ficar sem fôlego mesmo, porque só assim essa realidade muda, sabe? Então, a ideia é essa. Concordo. Luciana, vamos para a segunda pergunta. Tem uma coisa que para mim é incompreensível, mas que faz parte dessa cultura da sexualização precoce, que é uma nojenta e inexplicável fixação de uma parte dos homens pelas novinhas. Isso é uma coisa que me deixa perplexo, porque quem é esse homem que consegue olhar sexualmente para uma criança, para uma menor de idade, que acredita que ele é homem, que ele é macho, porque ele está pegando uma novinha? E eu vou confessar para você, na época que eu gravei a campanha com o Liberta, eu tentei entender. Eu fiz esse esforço para tentar pensar com a cabeça, me colocar no lugar, e só o que eu consegui sentir foi revolta, desprezo e muita vergonha alheia. Como é que é a naturalização dessa ideia de que meninas muito jovens já são mulheres prontas para o sexo e até desejosas disso, piora ainda mais essa situação do abuso infantil? Olha, Mion, eu acho que a gente está falando de uma cultura... Uma cultura pop, né? Vamos começar assim, tem uma cultura pop que acabou sexualizando muito precocemente essas meninas, né? Mas para além, acho que dessa cultura pop, tem um fator que eu também descobri muito recentemente, acho que faz 2 anos, que eu descobri a influência da indústria da pornografia neste contexto que a gente vive hoje, né? Eu trouxe para um seminário em São Paulo uma socióloga britânica chamada Gayle Dimes, que tem uma organização que há 25 anos estuda os efeitos da indústria pornográfica pós-internet na sociedade. E a verdade é que esses efeitos são muito perversos, a começar pela história da novinha, né? Você sabe que quando você olha no mundo inteiro, nos sites pornográficos,
o termo mais procurado é teen porn, adolescente, não é o sexo adolescente. E quando você olha para o Brasil, e a Gayle fez esse estudo quando eu a trouxe para palestrar aqui, os 10 termos mais procurados dos sites pornográficos no Brasil estão relacionados à novinha, não é? Então estudante, novinha, aluna, sobrinha, né? Então são os termos que são buscados. Então, a gente está falando aqui de uma geração que foi criada na pornografia. Porque olha só, quando a gente não, porque eu sou muito mais velha que você, mas quando a minha geração era nova e estava desenvolvendo a sexualidade, né, o que os meninos faziam? Roubava Playboy do pai. Né? Então achava ali, roubava Playboy do pai. E nós, meninas, quando tínhamos alguma curiosidade, também roubávamos a Playboy do pai para entender o que era aquilo, que mundo era aquele. Né? Hoje, os meninos de 6, 7 anos não precisa nem saber escrever. Ele dá um Google falando mulher pelada. E o que aparece quando ele fala mulher pelada? Aparece toda sorte de atrocidades ligadas à história da pornografia. E quando eu falo atrocidades, não tem nada de moralismo aqui. Eu acho que pornografia é uma questão complexa. Não estou falando aqui de uma pornografia... Aliás, estou falando, sim, porque a pornografia, na maioria dos casos, ela pressupõe uma violência contra a mulher. Né? Se a gente for olhar quem são essas mulheres na pornografia, a gente vai ver que são mulheres normalmente dependentes de droga, dependentes e submissas a esse trabalho. A pornografia mostra uma submissão muito grande da mulher, só que ela faz um incentivo muito grande à figura da menina muito nova. E quando eu falo de atrocidades, eu não estou falando desse sexo adulto, mas eu estou falando, por exemplo, de você abrir um site pornográfico, e eu sugiro que todos um dia tenham essa experiência para entender do que eu estou falando. Gratuito, aberto, só precisa dizer lá, tenho mais de 18 anos, e eu vou ver lá um monte de filminhos grátis. Nesses filminhos grátis, se eu for olhar os títulos, eu vou encontrar muitos títulos assim: pai amando a filha, padrasto se divertindo com a enteada, tio pegando a sobrinha, professor dando nota para a aluna, né? Então, esses não são títulos que eu inventei, esses são títulos que estão ali e simulando situações. Aí alguém vai dizer, mas isso é crime? Tá filmando o pai pegando a filha? Não, porque são atores. Mas é um gatilho de violência, meu. É um gatilho de violência muito séria. Porque a menina lá de Maria Chiquinha, fingindo, então a simulação, às vezes, a mãe tá saindo para trabalhar, o cara vai no quarto da filha. Então, assim, é tão nojento, né? E aí, quando você fala como é que um homem pode se interessar por uma menina nova, né, e é inacreditável que isso aconteça, eu olho e falo, mas como é que um homem pode ter tesão olhando para um estupro? Porque é um estupro. Pai com a filha, o padrasto, é um estupro. Né? Então, como é que ele consegue? E aí eu olho e falo, gente, mas espera aí, quem é esse cara às vezes? Né? E eu volto para a questão da indústria pornografia e desse estudo. Veja, a gente precisa esclarecer aqui que a indústria pornografia é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Né? Hoje ela concorre com tabaco e álcool. Ela é uma indústria organizadíssima, poderosíssima, com profissionais super competentes e que tem toda uma estratégia, inclusive para viciar os meninos desde muito novos. Meninos e meninas, mas mais meninos desde muito, muito novos. Vocês sabem que o vício em pornografia, ele, na verdade, tem uma descarga de dopamina que é igual a de álcool e drogas. Então, de fato, é um vício. E quando... Pois é, mas isto é científico. Quando você começa muito cedo, como droga, né? Quando você começa muito cedo e perde pé daquilo também, aquilo ali vai te entediando. Então, com 15 anos, aquilo que você está vendo não tem graça mais. Né? Então, você precisa de mais. Você sabe qual é o grande drama da indústria pornográfica hoje? Não conseguir inventar mais bizarrices das relações sexuais. Então, sem te interromper, mas eu falei sobre o cara que consome, mas desgraçado do cara que produz isso, entendeu? É uma indústria muito, muito demoníaca, muito do mal, assim. Porque, falando da novinha, que aqui hoje, como você falou, é uma coisa cultural,
tem no funk, tem em outras formas de expressão, e uma delas, que é uma que envolve todos nós, que nunca trouxe tanto a pornografia para perto da gente e, consequentemente, dos nossos filhos, que é transformar a pornografia em entretenimento e passar pelo WhatsApp. Né? Porque, além dos sites, isso acaba viralizando no telefone de todo mundo, no telefone em cima, porque é o grupo que manda piada, que manda brincadeira, mas a criança pega o celular e acaba olhando, acaba vendo. E você estava falando, e obviamente eu te entendo quando você fala, que você usou um termo para falar de pornografia e depois voltou querendo falar que não era nada moralista, não era nada purista, mas eu falo a minha opinião, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, as pessoas, as crianças que têm um acesso muito cedo a sites pornográficos, elas não enxergam sexo, elas não enxergam fazer amor, elas não aprendem isso. Elas veem uma brutalização, uma deturpação do sexo, e o que é pior, imprime na cabeça de pessoas muito jovens, muito cedo, um tipo de sexo que eles vão almejar e tentar fazer e nunca vão conseguir representar fidedignamente aqueles malabares, aquelas performances de filmes, e muito menos as bizarrices, né? E essa facilidade a esse tipo de conteúdo, ele acaba tornando o adolescente e a criança ainda mais vulneráveis, né? Porque a gente está falando muito de quem consome, mas você começou a falar agora sobre o efeito que isso dá na criança, né? Como é que isso reflete nas crianças que têm acesso tão rápido e como é que isso vai influenciar no adulto que eles vão ser? Você sabe que isso é muito perverso mesmo. A gente tem defendido, que a gente tem que falar, os pais têm que falar sobre sexo com as crianças, né? Hoje eu acho que os pais têm que falar sobre pornografia com as crianças, porque sexo é uma coisa e pornografia é outra, só que isso está misturado no imaginário das crianças, porque eles estão sendo introduzidos ao sexo, ao conceito, como você disse, né, do que é sexo, pela pornografia, e é uma ideia completamente deturpada. Agora é isso, hoje a pornografia, ela é um gatilho muito, muito sério. Você sabe que a Gale fez um estudo, que eu acho que é muito interessante, numa prisão americana, onde estavam presos supostos pedófilos, porque eram homens que tinham tido relação com crianças. Mas, estranhamente, a maioria desses homens tinham tido relação com criança aos 40 anos de idade, 30 anos de idade, e nunca antes. E ela, parte da pesquisa que ela fez foi entender que esses homens aos 30, 40 anos tinham. Sabe o que eles tinham em comum? O vício em pornografia. E aí, quando ela falava, não, porque você é pedófilo, não, eu gosto de mulher adulta, eu gosto de não sei o quê. Então, por quê? E aí, muitas vezes, tinha essa situação de que ele estava em casa, de que a enteada estava em cima, uma sobrinha ou uma filha, e que ele estava assistindo pornografia, ele estava entediado. Eu estou falando de forma muito simplista, e parece bobo, mas, na verdade, é disso que a gente está falando, são gatilhos de violência. Não é? O que é um gatilho de violência? E aí, tô contando essa história boba e vou dar uma notícia do G1, que não é boba. Uma notícia que não tinha nada a ver com isso, mas que retrata exatamente isso. Bom, a notícia do G1 era a seguinte, né? A menina pediu socorro para a Guarda Civil Metropolitana porque o pai, com quem ela estava passando o fim de semana, os pais são separados, o pai estava assistindo pornografia e bebendo. E ela estava no quarto. De repente, ele levantou e foi atrás dela. E ela correu quando percebeu o que estava acontecendo, se trancou no banheiro. E ela começou a pedir socorro, socorro, socorro. O socorro estava passando uma viatura da guarda, enfim. Foi uma história de um final, né, feliz para essa menina. Nunca feliz, mas pelo menos ela não sofreu a violência. A notícia era esta, Mas quando eu li essa notícia, eu falei, cara, olha o que esse cara estava fazendo. O foco da notícia não era este. Mas o cara estava assistindo pornografia e bebendo. E isso é um gatilho. E nunca ele tinha feito isso antes com essa menina. Não é? Então, a verdade é, a gente precisa olhar que tem gatilhos de violência sim. E que para um homem estruturado como você e outros tantos, isso não atinge. Mas tem muita gente frágil que na verdade, influenciada e levada por esta questão. E é isso, a indústria pornográfica é uma indústria economicamente poderosíssima, que está com uma influência gigante na sociedade, e mais do que isso,
mais um assunto tabu. Porque ninguém fala de pornografia. Quem consome não fala, quem não consome não fala. Ou seja, ela pode trabalhar livremente. Diferente do tabaco e do álcool, que é regulamentado, a pornografia atua livremente. E, sem dúvida nenhuma, causando efeitos muito devastadores na vida dessas crianças que têm acesso tão cedo a isso, né? Eu luto muito contra isso, eu luto muito de deixar meus filhos realmente numa bolha o máximo possível, porque às vezes é coisa de 10 segundos. 10 segundos que não tem mais como desver e, de certa forma, aquela criança acabou sendo adultizada num assunto que poderia ser muito natural, orgânico, bonito. Eu tenho uma amiga que falou para o filho, eu tenho uma amiga que pegou o filho vendo pornografia, né, e virou para ele devia ter uns 14 anos, e ele falou assim, mãe, já sei, isso é coisa de adulto, né? Ela falou, não, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que é coisa de adulto, e tem coisa que não é coisa nem de adulto. O que você está vendo é coisa nem de adulto. Boa, 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 boa. Luciana, terceira pergunta. Por mais que as pessoas não queiram assumir, tanto o estupro de vulnerável quanto a exploração sexual infantil são assuntos muito próximos. E são assuntos que muitas vezes dependem de quem não está envolvido, de quem está observando, de quem recebe uma notícia, de quem recebe uma informação. E, aliás, como você mesmo já colocou, muitas vezes as pessoas deixam passar, porque não diz respeito a elas ou porque aquilo vai se resolver. Eu queria que você falasse sobre a importância da sociedade como um todo tomar partido, da sociedade arregaçar as mangas e cuidar, e olhar, e informar, e não ter vergonha de falar, e não ter vergonha de impedir uma situação que esteja em curso de acontecer. E aproveitando também para abrir espaço para você falar como você trabalha com o Instituto Liberta em cima disso, e como é que você, para que sirva de exemplo para outras pessoas, transformou isso numa causa da sua vida, e como ajuda milhares de pessoas assim. Causas, né? A gente sabe que cada um tem uma causa do coração, e acho que é importante que cada um tenha a sua causa e trabalhe por ela. Mas isso não nos exime de olhar para todas as questões. E acho que quando a gente fala de uma situação de violência sexual, no nível que ela está, ela é uma causa de todos nós, não só, porque é um grande prejuízo e dor para essas meninas que estão sujeitas à violência e esses meninos, mas porque é um dano para a sociedade inteira. Eu venho insistindo muito nisso, né? Este é um dano social muito grande. E o Brasil, se ele não olhar para isso, ele acaba não saindo desse ciclo de miséria e de violência que ele está. Porque, só lembrando que essa menina vai ter muitos filhos. Eu tive uma notícia agora de uma menina aqui do município, que está na rede pública de educação do município, ela tem 14 anos, está na 4ª gestação. 14 anos, 4ª gestação. Nenhum dos filhos fica com ela, né? Esses filhos são tirados, logicamente, ela não tem condição de cuidar. Alguns vão para abrigos. A gente sabe que esses meninos em abrigos têm poucas chances de ter uma vida diferente da marginalidade. Lógico que a gente não quer estigmatizar, mas tem que ser muito resiliente, porque a vida é muito dura. Então, o caminho de marginalidade desta menina, desta mãe, deste filho, quer dizer, essa marginalidade atinge a todos, direto ou indiretamente, vai bater na sua casa. Então, vamos olhar para isso como uma responsabilidade social de todos nós, né? Mas eu queria também dizer o seguinte, enquanto a gente não mudar a forma como a gente se relaciona com a violência sexual, a gente estava comentando aqui no começo como cada um de nós sabe de um caso, às vezes até pessoal, ou de um conhecido, que nunca foi revelado explicitamente, ou nunca foi registrado. E por que isso acontece, Mion? Veja, eu sempre falo, quando a pessoa é sequestrada, ela tem um constrangimento de dizer que foi sequestrada? Nenhum. Roubaram meu celular, eu vou, conto para todo mundo, boto no meu Instagram, roubaram meu celular. Por que é que alguém que é vítima de violência sexual se constrange em dizer isso? Porque é uma questão íntima. Não é porque é uma questão íntima. É porque a questão da sexualidade é um tabu muito sério. E quando você, na verdade, fala que você foi vítima,
de uma violência sexual, quando você é uma mulher adulta, você está sujeita aos mais diversos tipos de julgamento e questionamento. Onde você estava, mas por que você estava lá? Mas como é que você sentou? Mas por que você foi? Então, esta é a questão. Você tem um constrangimento, porque de alguma forma... E a criança também. Porque a verdade é o seguinte, a criança, quando ela é submetida à violência sexual, às vezes ela é tão pequena que ela não entende o que está acontecendo. Não é? Eu já tive relatos assim. Ela não entende. Ela tem um desconforto, mas ela não entende. Quando ela entende, ela fica tão, às vezes, envergonhada de ter vivido aquilo há algum tempo, que ela prefere não falar daquilo, porque ela tem vergonha. Às vezes ela fala e ela tem medo do julgamento. Então, outro dia eu estava conversando com uma mulher que me confessou que tinha sido vítima de violência sexual do avô, dos 6 aos 11 anos de idade, e que o dia mais feliz da vida dela foi quando o avô morreu. Eu falei, mas você nunca falou nada para sua mãe? Como é que eu ia falar para minha mãe? É pai dela, né? Nossa. É pai dela. Como é quando eu descobri, como é que eu ia falar? Então, veja, a gente precisa transformar essa relação com a violência sexual. Não é vergonha ter sido violentada, a gente é vítima. Meninos e meninas. Vergonha de quem pratica. Então, mas na nossa olhar, para você falar isso, o olhar é para a vítima. A gente tem que olhar para quem tem que olhar, que é o acusado, é o violador, é o abusador. E é isso, enquanto a nossa sociedade não botar a boca no trombone. Eu tenho brincado, vamos fazer um grande desafio, né? O desafio é o seguinte, a gente marca um dia e uma hora, todo mundo que está sendo abusado ou que foi abusado em alguma vez na vida vai para a janela gritar. Eu acho que ia ser ensurdecedor. Né? Mas enquanto a gente, enquanto sociedade, não botar a boca no trombone e todo mundo que sofreu alguma violência sexual falar disto, denunciar isto vai sendo silenciado, e quando é silenciado é naturalizado, e quando é naturalizado é permitido. É permitido. Se nada acontece, se a impunidade não é reina, é porque é permitido. Nessa história menina de Espírito Santo, saiu uma notícia aí que o cara dele ditou, não, eu não fui o único, também o avô dela, também o pai dela abusavam dela e tal. Não acho que seja estranho, porque se ele abusava dela e nada acontecia com ele, por que o outro... Porque, sabe, Mion, vamos de novo falar que não são os monstros estereotipados. É o bom pastor, é o bom advogado, é o amigo da família, é o amigo do avô, não é? Então, vamos tirar do imaginário que são esses pedófilos loucos que ficam na internet. Não é isso, gente. Eu tô falando de um cara supostamente de bem, não é? E que usa porque pode fazer. Vamos dizer, vamos como sociedade dizer, não pode fazer. É isso, é exatamente isso. Vamos, como sociedade, cuidar de nós mesmos, porque acho que essa é das coisas mais deploráveis, juro, é uma das coisas mais deploráveis que eu acho que o ser humano é capaz de fazer. E como você falou, a falta de informação e a falta de ciência da própria culpa, ela é frágil, ela praticamente não existe. Eu vi esse cara aí que a gente estava falando do Espírito Santo, falando que era consensual. É isso. Eu não era o único, tinha mais gente. Ou seja, eu acho que a sociedade, os adultos têm que tomar conta dessa história e acabar com isso, porque não adianta apontar o dedo para a criança que está lá, como as pessoas costumam falar, se prostituindo, botando a vontade de estar lá em cima da criança. Tem que acabar com isso. A gente tem que ver a criança como criança e saber que isso é tudo 100% da culpa do adulto. E o trabalho do Liberta, fala pra gente a respeito de como as pessoas podem ajudar. Olha, a gente tem trabalhado com campanhas de conscientização, que a gente acredita muito que o Brasil tem que falar deste assunto, o Brasil tem que entender, a gente fala hashtag, vamos falar sobre violência sexual, porque o Brasil tem que entender a dimensão e tem que ficar desconfortável. Por que a gente acredita, Mion, que tem que ficar desconfortável? Porque este é um problema que só se resolve com políticas públicas. A verdade é essa, né? A gente precisa de políticas públicas eficientes. Mas a gente sabe também que políticas públicas só se constroem a partir de pressão social. Olha, se eu sou um gestor público, eu não vou ficar pensando em solução para o que não é um problema. Então, o primeiro passo é transformar a violência sexual num grande problema no Brasil, porque ela é.
A gente precisa que a sociedade reconheça isso. À medida que a sociedade reconhece, vai ter uma demanda. E a partir dessa pressão social, isso pode gerar frutos. Eu digo isso com experiência que tive com a Delegacia de Defesa da Mulher. Como eu contei, eu fui delegada de polícia e não tinha Lei Maria da Penha, né? 30 anos depois, a violência contra a mulher continua muito grave, muito séria, mas ela está na pauta da sociedade. O que significa que não tem uma situação que não seja denunciada, não tem um jornal que não fale, uma televisão que não fale, uma pessoa que não esteja engajada, uma empresa que não goste de estar associada a esta temática e esta causa, porque você sabe que a nossa causa aqui é muito indigesta, né? Vai querer que uma empresa se associe a essa causa, não consegue. Então, a gente precisa como aconteceu com a questão da mulher, que foi impulsionada pelos movimentos feministas, pela sociedade civil, isso se transforma, porque hoje, apesar da violência continuar muito grave, você tem sim uma Lei Maria da Penha que é bastante efetiva, mas mais do que isso, você tem Bolsa Família no nome de quem? Da mulher. Minha Casa Minha Vida vai no nome de quem? Da mulher. Casa da Mulher Brasileira, para quê? Atender violência doméstica. Ou seja, o Estado começa a construir políticas públicas pensando na solução desse problema. A gente precisa botar a violência sexual contra crianças e adolescentes na pauta da sociedade, porque a sociedade pressione o Estado para que o Estado devolva com soluções de políticas públicas. Fora isso, uma última questão que eu acho que é fundamental, para além dessa, a gente trabalha muito com as escolas. E aí, um ponto bem importante. As escolas têm que estar preparadas para falar sobre sexualidade com todas as crianças de todas as idades. Hoje existe uma ameaça muito grande de retrocesso, de proibição de discussão de sexualidade nas escolas, e a gente tem muito medo disso, porque uma criança abusada, ela só vai reconhecer esse abuso se na escola tiver um diálogo a respeito disso. E a menina mais velha, abusada, só vai ter coragem de pedir socorro se ela encontrar um ambiente acolhedor e que discuta esse assunto sem julgamento. Então, falar de sexualidade nas escolas é fundamental quando você sabe que mais de 70% dos casos de violência acontecem dentro da residência com parentes próximos. A escola, às vezes, é o único lugar que a criança pode pedir socorro. Sem dúvida nenhuma. Estamos aqui fazendo a nossa parte de colocar o assunto em pauta, gritar para a sociedade. Espero você assistindo a esses 3 perguntas, sinta-se motivado a se juntar a todos que já estão trabalhando nessa causa para buscar o fim dessa atrocidade, desse despedaçamento de seres humanos que é tanto o estupro de vulnerável quanto a exploração sexual infantil. Luciana, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, mas assim, muito, assim, do fundo do coração, eu te agradeço porque essa causa virou a causa da minha vida e eu fico muito feliz que eu tenha, né, que a causa tenha conquistado uma pessoa que pode chegar em tantas pessoas como você. Super obrigada, Mion. Conta comigo sempre.